Boa tarde, telespectador, 12 horas e 5 minutos. Ontem à noite eu vi uma reportagem que veio ao encontro de tudo aquilo que eu tenho dito nos últimos anos, principalmente nos últimos meses. Quem são os ladrões desse país? Políticos. Vocês viram a reportagem de 200 milhões de toneladas de peixe cujo imposto devido foi sonegado? Várias empresas, 7, 8 empresas que pescam, têm navios pesqueiros, comercializam peixe, sonegavam os impostos. Pô, muito dinheiro, 100 milhões de reais sonegados. Mas então, e o detalhe, quem gosta de acompanhar dados, eu sugiro que acesse um site, www.quantocustaobrasil.com.br. Vocês vão ver lá que hoje deve estar beirando a casa dos 500 bilhões de reais sonegados. E o impostômetro que os empresários de São Paulo colocaram lá, para querer mostrar quanto que eles arrecadam de impostos, quer dizer, quanto que nós pagamos, e eles teriam obrigação de arrecadar, mas sonegam 1/3 disso, 1,5 trilhão de impostos arrecadados no impostômetro e 500 bilhões sonegados no sonegômetro. Por causa desse tipo de gente aí. E esses caras, se vocês forem na casa deles, nos lugares onde eles frequentam, eles vão estar criticando o político ladrão, corrupto. Eles, esses ladrões e corruptos da pior espécie. Porque eles nos cobram esses impostos e ficam com o dinheiro para eles. É, meu amigo. É muito dinheiro sendo roubado nesse país aqui e os políticos estão levando quase toda a culpa. E tem muito ladrão nesse país aqui, meu amigo. Ontem 2 bancos foram assaltados. 2. Praticamente, olha, a distância de algo em torno de 100 metros uma agência da outra. Então a gente fica pensando, por que isso acontece? Simples. Por causa da impunidade. Se um policial atirar num bandido desse, que coloca em risco a vida das pessoas quando assalto, sempre que há um assalto, as pessoas têm risco de vida. Se ele atirar e matar um cara desse, para começar, ele vai ter que pagar a bala, né? No mínimo. Porque vão fazer perícia, ele vai ter que responder, porque não sei o quê. Alguma coisa tem que ser feita para mudar isso. Não tem mais como continuar. Não dá. Nós estamos desarmados. Eles sabem disso. Então, e nós recebemos as recomendações. Não reaja. Agora, quem tem que agir, que é a polícia, não pode sofrer a pressão que eles sofrem. Olha o que morreram de policiais no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Aí fica, não, porque uma bala perdida matou a fulano, a Beltrano. Isso faz parte. Provavelmente esse tipo de pessoa que morre em bala perdida são aqueles que apreciam, admiram o traficante, o bandido, porque ele dá lá, sei, alguma coisinha em troca. Ou seja, ou nós mudamos a legislação brasileira, ou a coisa não vai ter solução jamais. Vai continuar sendo assim. Na semana passada, Décio Gazzoni, um Bento Gonçalves, que saiu daqui, é um grande estudioso, foi meu colega de trabalho, meu colega de colégio, era um cara um dos mais estudiosos que eu já vi. Renato Bertani, o Décio Gazzoni foram os 2 que pontearam, sem dúvida. Pois o Décio Gazzoni, ele está tendo atuação no mundo inteiro. Ele é um alto funcionário da Embrapa e na agropecuária, ele é um especialista. Faz palestras no mundo inteiro. Na semana passada, quando ele esteve em Bento, eu o questionei a respeito do problema das nossas exportações de commodities, aqueles produtos básicos, né? Soja, aquela coisa, carne. Tá? Por que nós estava caindo essas exportações? E ele respondeu aquilo que eu já havia falado aqui. O preço caiu no mercado internacional. Simples, básico, elementar, caro Watson. O preço lá fora cai, se nós exportarmos lá $1 trilhão, o preço cai, nós exportamos 800 bilhões de dólares. Simples assim. Mas tem uns cabeçudo não, umas pessoas de outro naipe, de outro nível, que são pagos para dourar a pílula e fazer os assuntos, as coisas, ao belo prazer deles, como eles acham melhor para que seja divulgado. O preço da carne aumentou? Por quê? Porque nós tivemos sérios problemas, estamos tendo ainda, de estiagem no interior de São Paulo, lá na região centro-oeste,
onde vem a maior parte do nosso gado, isso cai a produção de carne. Nós tivemos a Rússia importando carne do Brasil e outros países mais, e a carne está saindo do país. Se a oferta é menor que a procura, básico, aumenta o preço. É por isso que nós estamos pagando a carne mais cara aqui, pela estiagem e pela exportação de carnes. E o detalhe, exportação de carne com preço inferior ao que era 2 anos atrás, por exemplo. Ou seja, tem alguns economistas que eu duvido que eles realmente tenham estudado para dizer aquelas bobagens que dizem nas televisões. Porque, claro, não é, eles estão falando para 99% de leigos, que acreditam em tudo que eles dizem, vão para a internet e repetem. São os papagaios de repetição. Então, para eles, tudo que aqueles caras dizem é normal. Eles não vão se preocupar em pesquisar, investigar essas coisas. Por isso que acontece esse tipo de bobagem que se fala tanto por aí. Subiu o preço? Não compra. Eu estava acompanhando uma reportagem também de televisão, entrevistando senhoras e homens em supermercados, em açougue, perguntando, escuta, como é que você está fazendo aqui? Não, peraí, aumentou o preço, eu vou reduzir o consumo ou vou trocar por outra coisa. O tomate foi para R$9 ao quilo, não compra tomate, vai apodrecer na gôndola, meu amigo. Simples assim. Não compra carne, vai apodrecer ou vai congelar lá, eles vão ter que vender depois por preço que der. É assim que funciona. Quando a oferta é menor que a procura, tem que reduzir a procura. Básico, isso é uma lei. Aliás, lei que governo nenhum do mundo conseguiu revogar ainda, a lei da oferta e da procura. Hã? Como é tranquilo resolver essas coisas? Pô, vocês viram como está o preço do panetone? Está um absurdo. É só comparar, ver, entra na internet, vê o panetone, o preço dele no mundo todo. Aqui no Brasil está uma estupidez o preço do panetone. Por quê? Não compra? Tá, porque você vai lá e compra. Você vai lá e compra e paga 25 pila, 30 pila um panetone. Isso é uma insanidade pagar um preço desse num panetone. 10, 12 dólares, quando lá fora se compra por 2 dólares, 3 dólares. Está me entendendo? Então, por que eles fazem isso? Porque tem gente que compra. Por que o automóvel é caríssimo no Brasil? Não venham com essa história de impostos. Eu tenho uma revista em casa, vou trazer a semana que vem, super interessante é o nome dela, que fala o porquê que nós pagamos caro as coisas no Brasil. Não é só por causa dos impostos. É porque nós somos otários e pagamos o que eles nos pedem. Simples assim. Não compra. Se está caro, muda, compra outra coisa. Ou não compra aquilo lá. Básico, elementar. O José Ivo Sartori está com um pepino. Ele diz que vai ter de 19 a 21 secretarias. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. 20 secretarias, vamos pegar o número do meio, 20 secretarias. Então, vamos analisar, fazer uma comparação. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quantos ministérios deveria ter o Brasil, então? Nessa mesma proporção? Fácil da conta, né? Se o Rio Grande do Sul tem 11 milhões e tem 20, como tem 20 vezes mais habitantes no Brasil, além do Rio Grande do Sul, nós devemos ter uns 180 ministérios. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É que ninguém faz milagre, ninguém faz mágica. Quando se faz coligações como o Sartori fez, como o governo federal fez, com N partidos de apoio, tem que atender, meu amigo. Eu tomo lá da cá. Esses partidos têm que ser atendidos. Não importa se é governo do PT, do PSDB, do PP, do PQP, não importa. Isto é assim que funciona. Está certo? Não. Só que é assim que funciona e nós, povo, não fazemos nada para mudar essas coisas. Pronto. Ponto. Pode vir aqui. Não, aqui, ó, sempre está aberto, viu? Se não aceitar minhas posições, você vem aqui, está aberto, você fala, pode vir aqui, viu, meu amigo telespectador? Está à sua disposição. O espaço está à vontade. Pode vir aqui contestar. Ok? Eu vou falar daqui a pouco, no próximo bloco, com o presidente reeleito da Câmara de Vereadores, vereador Valdecir Rubo. Nós vamos falar sobre a reeleição dele, o mandato dele, que termina agora 2 anos, ele já tinha sido presidente antes. Vamos falar sobre isso e sobre o que ele projeta para os próximos 2 anos como presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Eu volto daqui a pouco com o Valdecir Rubo.